Boa noite a todos, a paz do Senhor, tudo certo? Tudo bem? Estamos para participar, deste culto de Santa Ceia. Sou o diácono Rodrigo Silveira, glória a Deus, e vamos juntos, participar deste culto. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Você pode acompanhar sentado mesmo e aqui no telão também. Acabei esquecendo de deixar para eles ali. Marcos capítulo 14 e versículo 22. Evangelho de Marcos capítulo 14, 22 ao 26. Amém? Que fala sobre a ceia do Senhor. Nós vamos encontrar também lá em Mateus, aqui em Marcos, em Lucas, também lá na carta de Paulo aos Coríntios também fala sobre a ceia. Marcos 14, 22, na minha Bíblia diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O 25: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E o 26 e último: tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? O texto aqui fala sobre a última ceia, a ceia de Jesus com os discípulos. Fala aqui deste grande símbolo, desses símbolos usados aqui, como suco, como pão, e para a gente estar sempre relembrando este memorial, fazer isto sempre em memória de mim, a ceia do Senhor. Interessante que Jesus fala também aqui, o narrador fala: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e depois foi dar continuidade, ali naquelas coisas, na oração que Jesus foi fazer, no seu sofrimento, e depois ele continuou ali a sua vida. Que hino, eles foram cantando ali para o Monte das Oliveiras. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles deram continuidade à sua vida, Jesus e os seus discípulos. Depois veio todo o sofrimento de Jesus, a sua morte, ressurreição, a vitória de Jesus, a sua glória, para a glória de Deus. E eu quero fazer uma reflexão que às vezes a gente se prepara tanto para o culto de Santa Ceia, para o dia da ceia.
Oh, que maravilha, hoje tem Santa Ceia. Ou quando é anunciado, próximo domingo tem a Santa Ceia. E a gente se prepara esse dia, alguns consagram esse dia, alguns têm como esse dia especial, culto de Santa Ceia. Quero me cuidar ao máximo, sendo que nós temos que nos cuidar todos os dias, amém? Quero fazer um dia separado, um dia consagrado, temos a ceia logo mais, vamos rever os irmãos, vamos participar deste memorial. Mas depois da ceia, o que acontece depois da ceia? A nossa vida continua, a nossa vida vai continuar. Nós vamos louvar ao Senhor aqui com hinos maravilhosos, vamos ouvir a palavra oficial com o pastor Vagnaldo, e depois nós vamos participar da ceia e vamos depois nos despedirmos ali, vamos para os nossos lares. Alguns vão fazer lanche, outros vão para as suas casas, pegar lá a sua janta, preparar a sua janta, e a nossa vida continua. Talvez alguns já vão trabalhar logo mais também, amanhã segunda-feira, e a nossa vida continua. E como que vai ser essa nossa vida? Temos que continuar, sempre se lembrando de Jesus, sempre se lembrando de Jesus, sempre se lembrando de Deus, sempre tentando fazer o nosso melhor para Deus, para as pessoas, por aonde a gente estiver passando. E não só no dia de ceia, no dia de ceia também, mas todos os dias da nossa vida. É uma reflexão que eu quero deixar aqui para nós nessa noite, para mim, para você que está me escutando também, que a nossa vida, ela vai continuar depois da Santa Ceia, assim como a de Jesus e os seus discípulos, que passaram por todos aqueles processos ali. A nossa vida também vai continuar, e com os três, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amém? Vamos nos colocar de pé. Está com a gente, pastor Vagnaldo, nosso dirigente, irmã Vera, sua esposa lá na porta, fazendo a recepção, aquele que também ajuda ele aqui, presbítero Luciano, irmã Josi, demais irmãos, amigos visitantes. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar nesse momento e depois vamos estar louvando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, rever os irmãos, sermos tocados, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, que ela possa falar aos nossos corações, que possamos receber a Tua presença aqui nessa noite, a Tua presença maravilhosa, Espírito Santo, e que possamos sair por aquela porta ao final deste culto, muito melhores, Pai, muito melhores do que entramos, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, com muito aprendizado, com a Tua palavra no nosso coração, nos preparando para mais uma semana, mais um mês, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, até os próximos cultos, até a próxima ceia, amém e amém. Deus abençoe a todos, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com alegria. Você crê que Ele está neste lugar? Você crê? Então eu quero que você dê o seu melhor louvor a Ele nessa noite. Eu quero que você adore a Ele como se fosse o último dia que você adorasse a Ele na terra. Ele recebe a nossa adoração que está neste lugar. Hoje vamos sentar à mesa com Ele. Então eu te convido a celebrar esse Deus maravilhoso comigo, amém? Participar.
Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és digno, ó Pai, de receber toda a honra, todo o louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Nós te adoramos porque tu estás vivo. Não adoramos a um Deus que está morto, mas tu estás vivo e estás entre nós, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
já conhece esse lugar. Você já esteve neste lugar. Onde foi que nós nos perdemos de Ti, Senhor? Onde foi, Senhor, que erramos o caminho? Nos leva de volta ao primeiro amor, Senhor. Nos leva de volta ao encontro contigo, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos, Senhor. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez e faz de novo. Faz de novo, Senhor. Oh, só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti. E nada mais, nada além de Ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais, Senhor. Porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. O que seria de mim sem Ti? Sem Ti, sem Ti, o que seria de mim sem Ti? Sem Ti, Senhor, sem Ti. Você pode dizer isso? O que seria de mim sem Ti? Sem Ti, sem Ti,
Paz do Senhor a todos. Pode sentar, por gentileza. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino das trevas é um reino onde as pessoas são dominadas pelo engano. O reino das trevas é um reino onde as pessoas são dominadas pela mentira. Mas Jesus, Ele nos tirou do engano, nos resgatou da mentira e nos trouxe para o reino de luz, um reino da verdade. E hoje nós estamos aqui para lembrar do preço desse resgate. Ele não nos resgatou com ouro nem prata, mas com seu precioso sangue vertido na cruz. De tantas coisas que nós poderíamos lembrar, daquilo que Jesus fez quando Ele esteve entre nós. Ele falou para a gente nos lembrarmos da sua morte e ressurreição. Nós não servimos um Deus que estava vivo e morreu. Nós servimos um Deus que foi morto e ressuscitou, amém? O Cordeiro que foi morto e ressuscitou e vivo está no nosso meio. Lucas capítulo 24, 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo
exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Jesus lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito, explicou-lhe o que constava ou o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Vamos com calma. Quem já ouviu alguma pregação sobre esta passagem? Muitas coisas podem ser faladas a respeito disso que nós acabamos de ler. Uma das maiores histórias de Jesus e uma das mais extraordinárias, acredito que seja a parábola do filho pródigo. Uma linda história contada por Jesus sobre um filho que vai embora da casa do pai, se dá mal por causa disso, e depois volta para o pai, e o pai o abraça e coloca ele novamente no mesmo lugar de autoridade de filho que ele tinha antes de ter saído da casa do pai. Mas acredito que esta história que Lucas contou a respeito do encontro de Jesus com esses dois discípulos que estavam indo para Emaús, uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém, é uma das histórias mais extraordinárias também registrada na Bíblia. Quando Jesus tem um encontro com dois discípulos seus, não eram dois estranhos, eram dois discípulos que tinham caminhado com Jesus, tinham visto os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e com certeza tinham um grande reconhecimento pela pessoa de Jesus, mas que não entenderam perfeitamente a obra de Jesus. Esperavam um líder religioso, tipo o rei Davi, que viria trazer a redenção a Israel física e expulsaria Roma do território. Israel voltaria a ser novamente uma nação livre. Mas esqueceram que muitas vezes Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. Quando vieram prender Jesus e tentaram impedir que Jesus fosse preso, ele disse: se eu quisesse eu pediria para o meu pai e ele mandaria milhares de anjos aqui, e isso jamais aconteceria. Ninguém tira a minha vida, eu os dou de livre
vontade, porque esta é a vontade do Pai. No Getsemane, ele suou gota de sangue e falou para o Pai, se possível, afastasse dele aquele cálice, e esse cálice era a ira de Deus que seria derramada sobre ele. A justa ira de Deus que seria derramada sobre nós, Jesus recebeu sobre si, e ele disse, se for possível, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que foi para isso que Jesus veio para fazer o quê? A vontade do Pai. E 2 discípulos caminhavam junto pela estrada de Emaús e conversavam a respeito da crucificação do Senhor Jesus. Eles não estavam falando sobre outra coisa. A conversa dele ainda era sobre a crucificação. Sobre Jesus, homem de boa obra, de sinais e maravilhas, e que foi entregue pelos sacerdotes, pelas autoridades, e tinha sido morto naquela cruz. Então lemos essas admiráveis palavras de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu não sei por quanto tempo Jesus caminhou com eles, enquanto eles conversavam, e Jesus do lado deles, e Jesus pega e faz uma pergunta retórica, Jesus já sabia a resposta. O que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão argumentando? E eles falam que estavam decepcionados, estavam tristes, porque pensavam que Jesus era aquele que viria restaurar Israel a sua identidade original como povo de Deus, um povo livre. E por que quem era esse homem que estava caminhando com eles? Se era algum forasteiro? Porque todo mundo sabia que Jesus tinha sido crucificado. Jesus não foi um qualquer que foi crucificado. Jesus foi um líder dentro de Roma que tinha muitos seguidores. Dentro de Israel que tinha muitos seguidores. Era muito conhecido. E quando Jesus foi exposto à vergonha pública na cruz, todos ficaram sabendo. Porque não bastava matá-lo, tinha que ser a morte mais cruel, mais vergonhosa da época. Não bastava eliminá-lo, mas tinha que ser de uma forma para que ele servisse como exemplo, para que ninguém mais se levantasse. Como Messias, contra Roma, como um novo Senhor. Tinha que ser um exemplo para todos. Mas não sabiam que fazendo isso, eles estavam cumprindo um propósito de Deus. Que Deus já tinha determinado desde a eternidade, antes da fundação do mundo, que o Filho viria e morreria pelos nossos pecados, o Cordeiro seria morto, mas que já tinha acontecido no coração de Deus antes da fundação do mundo, antes de criar eu e você, antes de você pensar em existir, o seu pai, o seu avô, seus avós pensarem em existir, Deus já tinha visto vocês e sabia que vocês iriam negar, que sabiam que vocês iriam rejeitar. Mas eles já tinham um plano, e não era um plano B, porque o pecado não pegou Deus de surpresa, era o plano A de Deus, desde o princípio, que Ele viria, e Ele morreria por cada um de nós, Ele enviaria o Seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E foi essa forma que Deus nos amou antes de nos criar, porque nós já existíamos no coração de Deus. Dúvidas, medo, ansiedade e decepcionados aqueles homens estavam, mas tem uma coisa, eles estavam falando sobre Jesus. Eles ainda continuavam falando sobre Jesus. E vejam que era 2 falando sobre Jesus. E a Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso, quando Jesus chega do lado deles, porque eles estavam falando de Jesus, apesar de estar decepcionados, apesar de estar com medo, apesar de estar ansiosos, apesar de estarem pensando que o plano não tinha dado certo, Jesus encosta do lado deles. Porque o coração deles, Jesus ainda estava. E a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Talvez você esteja aqui, esteja um pouco decepcionado com Jesus. Talvez você buscou algumas coisas e Jesus ainda não te atendeu. Ou parece que Jesus não te ouviu. Sabe por quê? Porque Jesus ainda está aí dentro queimando no seu coração. E Jesus
Jesus, ele não desiste daqueles que o buscam, mesmo com dúvidas, mesmo decepcionado. Como podemos explicar a palavra de Cristo? De que maneira nosso Senhor expôs o que a seu respeito estava em toda a Escritura? Qual foi esse sermão que queimou o coração deles? O que Jesus falou com ele enquanto caminhavam? Uma caminhada de 11 quilômetros. Jesus começou por Moisés e ele veio pelos profetas anunciando que tudo aquilo que estava escrito apontava para ele. A arca era ele. O cordeiro que era sacrificado era ele. O templo era ele. O sacerdote, ele era o sacerdote verdadeiro. Ele era tudo aquilo que as figuras de imagem do Antigo Testamento mostravam. O verdadeiro rei era ele. O reinado que estaria sobre os seus ombros era dele que as Escrituras sempre falavam. Ele disse para os fariseus: vocês examinam a Escritura e pensam nela, encontrar a vida eterna, e vocês não conseguem me ver nas Escrituras, Monsenhor. Pessoas que buscam a Deus olhando as Escrituras, leem isso aqui, leem, decoram e não conseguem ver Jesus aqui, e Ele é a vida eterna. E continuam pregando o Antigo Testamento como se Jesus não existisse lá. Mas Jesus vem de Moisés, os profetas, mostrando tudo aquilo que estava escrito sobre quem? Sobre Davi, sobre Moisés, sobre Sansão, sobre Elias. Não, sobre ele. Porque dele, por ele, para ele sempre foi todas as coisas. O Antigo Testamento são histórias que contam as nossas histórias. Mas é Jesus sempre no centro da história. Ele é o alvo sempre, do início até aqui. E ele começa a falar para esses discípulos tudo que estava escrito a seu respeito. A morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. Eles achavam que a morte tinha vencido Jesus. E Jesus vem até eles para dizer: eu venci a morte. Você entende que essa mesa comunica para você que Jesus venceu a morte? E se nós morremos com Ele nós também ressuscitaremos, com Ele nós também venceremos a morte. Com Ele também nós viveremos eternamente. Deus começou uma grande obra sobre um firme fundamento. Não dá para colocar outro fundamento. Outro fundamento traz decepção. Outro fundamento traz medo. Outro fundamento traz insegurança. Outro fundamento traz medo de ir para o inferno. E Jesus não nos chamou para viver com medo de ir para o inferno. Jesus nos chamou para caminharmos com a alegria de quem está caminhando para o céu. Com a alegria de quem está caminhando para a terra prometida. Este é o chamado de Jesus para as nossas vidas. No final do Sermão do Monte ele fala que aqueles que ouvem a sua palavra e colocam em prática, ele considerou a dois construtores, que um construiu uma casa sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. E vieram a tempestade, e vieram as decepções, e vieram os medos, e vieram os enganos, e vieram os momentos de crise, de aflição, sobre todas as duas casas. Mas aquela casa que estava fundamentada sobre aquilo que estava escrito, aquilo que falava sobre ele, resistiu. Mas aquelas casas que estavam fundamentadas sobre um falso evangelho, sobre tantos evangelhos que tem inventado por aí, essa casa não resistiu. Uma casa firmada sobre falsas promessas. Quando veio a tempestade, quando veio o vento, essa casa, ela ruiu. Por isso que Jesus traz fundamento para esses discípulos. A fé deles estava ruindo. O ministério deles estava ruindo. E Jesus diz assim: ei, vocês esqueceram do fundamento? O fundamento de vocês é indestrutível. O fundamento de vocês é inabalável.
Vocês estão firmados sobre coisas que você vê ou sobre aquilo que vocês não veem? Os seus olhos estão fixados naquilo que você vê? Eu quero dizer, aquilo que você vê é passageiro. Se você fixar os seus olhos nas circunstâncias que você vê com os seus olhos, você vai ruir uma hora. Mas nós temos que fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Você vê os fundamentos de uma casa? Geralmente é o que mais gasta na fundação de uma casa. Para começar uma casa tem que ter uma fundação firme. O fundamento não aparece, mas é o que segura toda a beleza da casa depois. Toda a beleza da construção. E Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ou seja, aquele que se interessa, que entende, que se apaixona pelas minhas palavras e coloca aquilo em prática, vai estar firmado sobre um firme fundamento. E vai entender tudo que está escrito a meu respeito nas Escrituras. E vai lembrar de tudo aquilo que as Escrituras falam a meu respeito. Porque é interessante, irmão. Nós podemos estar aqui na frente, ter duas pessoas participando do culto de ceia. As duas levantam a mão, as duas choram, as duas prestam atenção na palavra. As duas dão glória a Deus. Mas pergunta para uma, por que você faz tudo isso? Ela vai dizer assim, porque eu quero ser abençoada por Deus. Porque eu quero que Deus faça mais para mim, que tem coisa para conquistar, e se eu fizer isso, Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Aí tu pergunta para a mesma pessoa que está fazendo as mesmas coisas que elas estão fazendo de você, por que você faz essas coisas? Assim, eu faço porque eu sei que Deus já fez tudo. Eu faço em gratidão por aquilo que Deus já fez. É a diferença daqueles que buscam Deus para fazer e aqueles que acreditam num Deus que já fez todas as coisas. Que já fez todas as coisas novas. Esse é o firme fundamento. Se você está fundamentado num Deus que vai fazer, você vai procurar fazer algo para agradar a Ele, para Ele fazer. Mas quando você está fundamentado num Deus que já fez, que aquilo que já está escrito, já aconteceu e vai acontecer, você vai estar fundamentado e você vai fazer, não para Deus fazer, mas você vai fazer com gratidão e alegria, porque Ele já fez. Ele já bradou na cruz, está consumado. E na cruz Ele viu cada um daqueles que foram salvos. É possível, irmão, uma pessoa ficar a vida inteira na igreja e no último dia ter uma decepção, porque nunca, na verdade, teve um encontro verdadeiro com o Jesus das Escrituras. Encontrou um Jesus de tantas tradições, um Jesus que tantos homens criaram, imagens tão distorcidas de Jesus, mas não conseguem chegar ao Jesus das Escrituras. Porque nós só conseguimos conhecer o nosso Deus, o amor dEle, a vontade dEle, através daquilo que está escrito a respeito dEle. A pessoa perdeu a fé, não, irmão. A pessoa apenas descobriu que nunca teve fé verdadeira, porque existe uma fé falsa, irmão Luciano. Existe uma fé falsa. E Tiago fala dessa fé. É uma fé sem obras, irmão. É uma fé egoísta que só pensa em si, que não pensa no próximo. É uma fé que quando ouve a palavra não queima o coração. É uma fé que quando vem o desejo de repartir o pão, não consegue enxergar Jesus. Ah, mas a pessoa perdeu a salvação. Não, a pessoa só descobriu que nunca foi salva. Em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, como não sou salvo? Não te conheço. Porque tu seguiu outro Jesus, eu não sou esse Jesus que tu seguiu. Tem muitas pessoas que um misto de gente que vai caminhar no meio do povo de Deus. Porque é bom caminhar no meio do povo de Deus. É bom, não é, caminhar É um povo agradável, irmão. É um povo saudável. É um povo que tem bons conselhos. É um povo que ajuda. Mas que nunca tiveram encontro com Jesus das Escrituras. Nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus das Escrituras e vão com certeza se decepcionar no final.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. João 6, 27. Às vezes trabalhamos tanto, se esforçamos tanto por aquilo que é perecível, aquilo que vai se acabar, né? Por aquilo que é visível. E deixamos de trabalhar pelaquilo que permanece para a vida eterna. Você sabe o que permanece para a vida eterna? Porque se a pessoa não trabalha por aquilo que permanece para a vida eterna, por que ela quer ir para a eternidade? Porque ela nunca vai ter desejo de ir para a eternidade. E é o grande problema de muitas pessoas. Essa mesa nos comunica do que Jesus já fez. Porque quem bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe disso aqui, não come e bebe para ser condenado. Come e bebe para continuar condenado, sem discernir isso aqui. Sem discernir o Jesus das Escrituras. Come e bebe buscando o Jesus apenas para essa vida. E Jesus disse, tu é um miserável, cara. Porque esse mundo tem para te oferecer miséria. Porque miséria é aquilo que se acaba, vai se acabar uma hora. Come e bebe para continuar condenado. Mas Jesus nos chama para discernir isso aqui. Comer e participar disso aqui com discernimento do Jesus das Escrituras. Do Jesus revelado nas Escrituras. A base do nosso relacionamento com Deus não pode ser as nossas necessidades. Não pode. Se eu me relaciono com Deus apenas pela necessidade, eu paro de buscar o seu reino e a sua justiça. Ele disse, busque o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas, ou seja, as necessidades serão acrescentadas na sua vida. É muita miséria a gente buscar um Jesus apenas por causa das nossas necessidades. É um acréscimo. É uma consequência da nossa busca pelo seu reino e a sua justiça. Se nós a buscarmos apenas pelas nossas necessidades, uma hora vai acabar, que essas necessidades vão ser supridas, mas vão ser sem justiça, irmão. Necessidades em nossas vidas vão ser supridas, sim, mas vão ser sem os valores do reino de Deus. E necessidades supridas sem os valores do reino de Deus é maldição. Necessidades supridas sem a justiça de Deus é maldição. Valores adquiridos sem o reino de Deus, sem os valores do reino de Deus estejam entranháveis naqueles valores, é maldição para a nossa vida. Valores adquiridos, por mais bonito que seja, por mais belo que seja, se não for, se a justiça de Deus não estiver entranhada naquilo dali, se não for adquirido através da justiça que vem do céu, não, vira maldição em nossas vidas. Ao invés de ser bênção em nossas vidas, o próprio Jesus presente conosco, aquecendo o nosso coração com sua verdade, mostrando-se a nós enquanto o pão é partido. Essa é a nossa condição de cristãos. Esse nos fortalece na caminhada. A Escritura aquecendo o nosso coração. A Escritura aquecendo o nosso coração. E Jesus se mostrando para nós através do pão partido. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o discernimento da ceia do Senhor. Se participarmos sem discernirmos isso, é só mais um lanche que a gente faz, sem entender o real propósito desse encontro com Jesus. Mas o fato deles não poderem reconhecer Jesus a princípio parece ter se combinado com o fato de não poderem reconhecer os eventos que haviam acabado de acontecer com a história da redenção de Deus.
história da redenção foi progressiva. Desde o Éden, Gênesis 13, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E essa história da redenção, ela foi se progredindo, foi tendo um processo durante todo o Antigo Testamento. E por eles não reconhecerem Jesus, tem familiaridade pelo fato deles não conhecerem essa estruturação da história da redenção. A história progressiva foi chegando, e quando a história culmina em Jesus, quando a redenção é proclamada na cruz, eles não conseguem entender isso aí. E porque não conseguem entender isso aí, eles não conseguem enxergar Jesus. Não conseguem enxergar o Jesus que por várias vezes já tinha falado que ele iria para Jerusalém, seria julgado, seria morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E eles custavam entender essas coisas. Mas por que eu entendo hoje, Wagner? Por que hoje eu entendo essas coisas? Eles não entenderam. Porque hoje o Espírito Santo foi derramado sobre você. O Espírito Santo não tinha se derramado sobre eles ainda, eles não tinham se convertido ainda. Pedro, quando tu se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Hoje o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos faz olhar para essas histórias. E muitas vezes, mas por mais loucura que pareça, a gente crê nessa história com todo o nosso coração. Por mais que as pessoas incrédulas nos afrontem e digam assim, não, como você acredita numa coisa dessa? A gente não sabe explicar, irmão. Porque não tem como explicar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Para crer no impossível, irmão. Só um Deus para fazer a gente crer no impossível. Crer no sobrenatural. Lucas está dizendo que só podemos conhecer Jesus, só podemos reconhecê-lo de alguma maneira quando aprendemos a vê-lo dentro das Escrituras. É isso que Lucas estava falando. Estava chamando ele de volta para as Escrituras. Sempre que a igreja se afastou das Escrituras, a igreja se perdeu em fábulas e fantasias. Sempre que a igreja se afasta das Escrituras, ela se perde em tantas coisas. Mas Jesus vai lá e resgata eles novamente para a Escritura. Na Escritura que falavam a respeito dele. Nessa passagem, Lucas enfatiza o que a igreja facilmente esquece. Que o estudo cuidadoso da Bíblia tem por objetivo definir mente, coração, entendimento e aplicação. Sua mente, o seu coração, o seu entendimento e aplicação de tudo isso só vai ser definido quando você ouve a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você nunca vai conseguir aplicar essas coisas na sua vida. Por que você vai aplicar algo que você não entendeu? Devemos observar nesse versículo quanto Jesus aprecia ser solicitado pelo seu povo. Você tem solicitado Jesus? Sabe que às vezes Jesus faz algumas coisas para você, para ver se realmente você se interessa por aquilo? Você se interessa pela palavra de Deus? É interessante, é importante para você? O quanto é importante para você? Porque Jesus vai chamando eles para as Escrituras e vai expondo o que está escrito a respeito dele mesmo, tudo aquilo que estava escrito pelos profetas, por Moisés. E quando chega próximo da casa dele, sabe o que Jesus faz? Jesus faz como quem vai mais adiante. Jesus não queria abandonar eles naquele processo. Eles estavam num processo com Jesus. E Jesus, ele simplesmente disse, tá, tchau para vocês, eu estou indo embora. Ele faz, ou seja, Jesus não queria ir. Ele queria testar aquilo que eles estavam ouvindo, se realmente era interessante para eles, se fazia sentido para eles. E realmente fez sentido para eles, irmão.
Fez tanto sentido que eles constrangeram Jesus a ficar com eles, como se Jesus não quisesse ficar com eles. O que mais Jesus queria era entrar naquela casa. O que mais Jesus queria era continuar com eles. E Jesus fica com eles. E a Bíblia fala que no partir do pão, eles reconhecem Jesus. E Jesus some na frente deles. E ele fala um para o outro assim: por acaso não queimava o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Isso é verdade, cara. As Escrituras revelam ele. E eles voltam para Jerusalém, porque eles pediram para Jesus ficar mais um pouco. A palavra queimou o coração deles. A palavra de Deus tem queimado o seu coração? Vocês têm insistido com Jesus nas suas orações, para que Jesus coloque mais desejo em seu coração e ouvir a sua palavra e conhecer a sua palavra, e realmente conhecer esse Cristo aqui das Escrituras? Ou você desanima facilmente? Desiste facilmente dos seus pedidos para Jesus? Você já pediu e parece que Jesus está fazendo, que está indo mais adiante, não está nem aí porque eu estou falando, não ouve as minhas orações. Faz tanto tempo que eu tenho pedido. A Bíblia conta a história de uma mãe cananeia que foi até Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E sabe o que é que Jesus fez? Jesus nem respondeu nada para ela, continuou andando. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, manda essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós, feito uma louca, insistindo. E Jesus chega para ela e diz assim: eu vim somente para as ovelhas perdidas das casas de Israel. Era motivo para ela desistir, parar de insistir. Mas ela disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus diz mais uma palavra dura para ela. Diz assim: não é certo pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mais um motivo para ela parar de insistir, parar de orar. Mas ela disse: não, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E nessa hora Jesus disse: mulher, grande é tua fé, seja feito conforme tu deseja. E naquele momento a filha dela foi curada. Porque Jesus muitas vezes ele nos prova e só faz que vai mais adiante. Ele faz que não está se interessando para realçar se realmente nós estamos interessados. Ele faz que não está se importando para ver se realmente nós estamos dando importância para aquilo que ele está falando. Então não desanime. Ele se revelou nas Escrituras para você. Ele revelou o seu amor através do seu sacrifício. Ele deixou esse memorial para você não esquecer. Para toda vez que você participar, você saber o quanto Ele o ama e o quanto Ele investiu em cada um de nós. E muitas vezes Ele prova o nosso interesse pela sua palavra, pelo desejo de estar orando, de estar chamando, clamando por Ele, para ver se a gente continua acreditando ainda que Ele é o Messias que haveria de vir. Ou se nós achamos ainda que Ele foi alguém que morreu e ficou lá na história. Mas esse memorial faz nós lembrar que vivo Ele está no meio de nós. Ele diz: anuncie a minha morte até que eu venha. Por quê? Porque eu ressuscitei e fui para o Pai. Eu estou voltando.
Continue clamando, continue acreditando naquilo que Jesus falou para cada um de vocês. Jesus fez que ia mais adiante, para testar, para ver se aqueles discípulos estavam cansados da conversa. Você está cansado da palavra de Deus? Você está cansado de ouvir a palavra de Deus? Cansado de ouvir nós repetirmos as mesmas coisas? Mas sabia que as mesmas coisas nos protegem? Nós não estamos aqui para trazer um novo fundamento. Nós estamos aqui para plantar uma nova ideia. Trazer uma palavra que nunca ninguém ouviu. Não, nós estamos aqui para reafirmar aquilo que vocês ouviram. Aqueles discípulos sabiam tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles. Aquele discípulo conhecia o Antigo Testamento, conhecia. Mas a dúvida entrou no coração dele, o desespero. Então Jesus entra e traz, reforça a memória deles, para que o coração deles voltasse a queimar o desejo de ouvir a palavra de Deus. Jesus gosta de ser solicitado. As Escrituras, irmão, e a ceia estão intimamente ligados, sabia? Esse cálice aqui, sem as Escrituras, você pode pensar que pode ser uma mágica que vai mudar a sua vida. Esse cálice aqui, sem o conhecimento do que está escrito a respeito disso aqui, é só um pedacinho de pão e um golinho de suco de uva. Não serve para nada. As mesmas coisas. As Escrituras, sem isso aqui, é só conhecimento inútil. Conhecer as Escrituras é só conhecimento intelectual, se isso aqui, esse memorial, não tiver cravado em nossos corações. Mas agora você une as Escrituras e esse memorial. Você une as Escrituras e a ceia, e você vai ter uma vida cristã completa. Porque isso é que nos traz força, isso é que nos traz discernimento. Participar disso aqui sem conhecer o que está escrito nas Escrituras a respeito disso aqui, irmão, é participar sem discernir o que significa esse memorial. É uma participação vã, irmão. Mas quando você consegue discernir isso aqui, a história da redenção, irmão, está resumida nisso aqui. Desde lá do Éden, quando Deus faz roupas de lã de animais para Adão e Eva, irmão, já estava apontando para o cordeiro que seria morto. Então aquele que come e bebe sem discernir isso aqui, come e bebe para sua própria condenação. O discernimento vem pelo conhecimento. Atos 2:42 diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Ensino, conhecimento, comunhão, partir do pão e as orações. Lucas convidou-nos a acompanhá-lo em uma jornada de fé. Essa história que Lucas conta, essa história de Jesus, é uma jornada de fé. O caminho de Emaús é uma jornada de fé, onde Deus nos encontra no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas decepções, dos nossos medos. É o Deus que vai ao nosso encontro, no meio do nosso desespero. É a fé que nos levará a passar por momentos de ansiedade e aflição,
para encontrarmos o Jesus que realizou a obra do seu Pai e deseja compartilhar o segredo dela e a dádiva de sua própria presença conosco, seus seguidores. É o Jesus que nos encontra. Vocês terão aflições, mas eu estarei com vocês no meio das aflições. Tenham bom ânimo. Eu vou encontrar vocês no meio das aflições, do medo, das dúvidas de vocês, das inseguranças de vocês. Eu vou estar ali com vocês. Não tenham medo. E se vocês esqueceram de alguma coisa que estavam escrito a meu respeito, eu os farei lembrar de todas as coisas. Esse é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Foi o mesmo papel de Jesus com esses homens, fez eles lembrar do que estava escrito a respeito dele. Porque às vezes a gente pensa que está sozinho e esquece que nós somos templo do Espírito Santo. Às vezes pensamos que Deus nos abandonou, se decepcionamos com Deus, esquecemos que está escrito que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Esquecemos de coisas que está escrito a nosso respeito. O Espírito Santo vem e faz lembrar Ele. Levanta a cabeça. Lembra daquela história que eu contei sobre o jogo de xadrez? Acho que foi à tarde aqui. Que eles estavam visitando um museu muito famoso. E eles pararam em frente a um quadro. E naquele quadro tinha um desenho de uma mesa de xadrez. Do lado um homem assim pensativo e do outro lado Satanás assim olhando para a cara do homem e rindo. E o guia da excursão falou assim: o nome desse quadro é Um Homem Vencido por Satanás. Só que no meio daquele pessoal da excursão tinha um campeão mundial de xadrez. E ele ficou na frente daquele quadro olhando para aquele quadro. O pessoal saíram para olhar os outros quadros, ele ficou ali olhando. De repente o guia falou: ei, nós vamos para outra sala, você vai continuar aí? Ele assim: você sabia que eu sou campeão mundial de xadrez? Ou vocês vão ter que mudar essa pintura, ou vou ter que mudar o nome do quadro. Por quê? Porque eu estou olhando diretamente para esse xadrez e eu sei de uma coisa aí que está errada, ou a pintura ou o nome do quadro. Por quê? Porque o nome do quadro é que é um homem vencido por diabo. Mas eu estava olhando para o tabuleiro e eu vi que o rei ainda tem um movimento. Pegou? Você está triste? Está decepcionado? O rei sempre tem um movimento. E quando o rei se move, irmão, o jogo muda. As circunstâncias mudam. O diagnóstico muda. As incertezas mudam. Porque o rei tem um movimento. Ele sempre tem um movimento. Quando eles estão decepcionados, o rei vai de encontro a eles e diz assim: ei, o jogo não está perdido. O jogo só está começando. Já foi dado um checkmate lá na cruz. Levante. Volte. Volte para continuar a grande obra que eu comecei na vida de vocês. Porque não vai ser assim, eu vou aperfeiçoar isso que eu comecei na vida de vocês. Volte para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. E daí quando vier a dúvida, vocês vão lembrar das promessas que eu tenho para a vida de vocês. Quando vier as decepções, quando vier as aflições, vocês vão lembrar: ei, o rei ainda sempre tem um movimento. Não foi a morte que venceu, foi Jesus que venceu a morte. Foi Jesus que venceu a morte. Jesus tirou o povo de Deus da escravidão e agora convida a acompanhá-lo na nova jornada para a terra prometida. Você crê que Jesus tirou você da escravidão, te resgatou do império da treva e trouxe para o reino do seu filho amado, e você está caminhando para a terra prometida? Porque isso faz todo sentido, irmão. Se a gente não crê nisso, perde todo o sentido do nosso ajuntamento aqui.
se nós não olhamos para essa mesa aqui, se nós não participamos disso aqui discernindo que o Cristo que foi morto ressuscitou, e o seu Espírito está nos levando para as suas promessas gloriosas que Ele tem preparado para nós, novos céus e nova terra, irmão. Não faz sentido. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã os nossos encontros, é vã a nossa comunhão, é vã tudo que fizemos em nome dEle. Mas se nós participamos discernindo o que realmente Ele fez naquela cruz, irmão, nada é em vão, nem a nossa obra, aquilo que nós fizemos para Ele aqui é vã. Tudo é proveitoso, tudo é proveitoso para o reino de Deus, para aqueles que ainda não conhecem. Você pode perder Jesus de vista, mas lembra que Ele está trabalhando na obra do Pai. Quando José e Maria perderam Jesus e voltaram desesperados procurando Jesus, Jesus disse assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ele está sempre tratando dos negócios do Pai. Às vezes algumas pessoas nos chamam para aconselhar, e aconselhar uma pessoa é muito difícil. Pensa numa tarefa difícil, é aconselhar uma pessoa. Eu tenho muita dificuldade nisso. Principalmente a pessoa que você nunca viu e nunca conheceu. Nunca conheceu aquela pessoa, não sabe nada da vida daquela pessoa. Uns 3, 4 meses atrás aí, alguém me ligou, que queria conversar comigo, que estava com uns problemas para resolver. Eu não conhecia a pessoa. Aí marcamos, uma hora ela apareceu lá em casa, ela sentou na minha frente e começou a falar dos problemas dela. Relacionamento, futuro. Estava bem confusa com tudo. A vida dela estava uma bagunça. E eu fiquei olhando para aquele homem assim: o que é que eu tenho com isso, né? O que é que eu tenho com esses problemas desse homem? E o que é que eu posso fazer por esse homem? O que é que eu posso falar que vai mudar a vida desse? Tudo que eu falasse não ia fazer muito sentido para ele. Desejo de vingança, queria matar uma pessoa. E eu disse assim: o que é que eu falo para esse homem, para essa criatura aí? E na hora veio na minha cabeça assim: fala tudo que está escrito ao meu respeito, que está na Escritura. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele esperando uma profecia, as coisas mudar, que era tudo certo. Mas eu não tinha certeza disso. Qual a decisão que ele tinha que tomar? Eu não sabia qual a decisão que ele poderia tomar. Eram muito iguais as decisões. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Estava escrito a respeito de Jesus, até que eu cheguei no Partir do Pão e eu falei que Jesus tinha feito uma nova aliança conosco. Que nós poderíamos nascer de novo, começar tudo de novo com Jesus. Sei que ele chorou. Quero acreditar que o coração dele queimou, irmão, com aquelas palavras. E quando ele levantou, eu disse assim: Senhor, e agora? Será que ele entendeu alguma coisa? Será que vai mudar alguma coisa a vida desse homem? Nem conheço, não sei nem para onde é que ele vai, não sei onde é que mora. Você vai ficar tranquilo. Falaram que está escrito a meu respeito é com vocês, abrir os olhos é comigo. É Ele que vai abrir os olhos. Mas fale aquilo que está escrito a respeito de Jesus nas Escrituras. Não fale nada que não esteja escrito a respeito de Jesus que não esteja nas Escrituras. Senão você pode confundir as pessoas. Porque o que está escrito aqui, irmão, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder está nas Escrituras. As Escrituras acrescentam fé no coração das pessoas,
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A estrada para Emaús é só o começo, tá, irmão? É só o começo. Vamos ceiar? Gostaria de chamar a banda aqui em cima. Os irmãos que estarão servindo a ceia. Pera, Marquinhos, pera aí, né? Instantinho. Carol tá aí. Carol, faz favor, né? Aproveitar esse momento aqui. A Carol aqui, todo mundo conhece? A Carol agora ela é membro oficial do Ministério Filadélfia. Eu orei muito por uma pregadora para os jovens e eu falei para Carol, tu vai ter que vir para cá. Ela disse que só vinha com uma condição, irmão. O Marquinhos tinha que casar com ela. Assim, Marquinhos, agora é contigo, vai ter que fazer o sacrifício aí de casar com a Carol. Que nada, o Marquinhos tá louco para casar com ela. Então a gente agradece a Deus por Ele ter nos enviado a Carol para estar com a gente. O Marquinhos, muito mais, né, Marquinhos? E que ela possa ser bênção em nossas vidas e nós possamos ser bênção na vida deles. Estão casados? Estão felizes? Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Pode sentar. Podemos servir os cálices? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é
mesmo modo, após ter ceiado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Porque todas as vezes que participares do cálice e do pão, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor não nos deixou na dúvida. O Senhor não nos deixou no engano. O Senhor nos resgatou do domínio das trevas, do domínio do engano. O Senhor mandou o seu Espírito, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos convenceu que éramos pecadores, que estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas ao mesmo tempo o Senhor apresentou a sua maravilhosa graça. O Senhor nos apresentou a sua maravilhosa redenção. E através do seu sacrifício na cruz, o Senhor nos justificou. E se tornou um caminho para nos levarmos de volta ao Pai. Então, te agradecemos por esses elementos, Senhor. E queremos participar com um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Senhor. Que o Senhor fez na cruz por nós. Não podemos reconhecer e entender esse amor, Senhor. E se o Senhor fez aquele ato de sacrifício na cruz por nós, como o Senhor não nos dará todas as outras coisas, Senhor? Porque estamos ansiosos, preocupados, muitas vezes decepcionados, achando que o Senhor nos abandonou, nos esqueceu. Não, o Senhor está trabalhando por nós. O Senhor está olhando por nós. E no momento certo o Senhor vai encostar no nosso lado e perguntar: ei, volte para as Escrituras. Volte para aquilo que está escrito a meu respeito. Volte para as minhas promessas. Saiam da feitiçaria, saiam do engano. Não deixe se enfeitiçar por aquilo que o mundo tem para oferecer para vocês. O que eu tenho para oferecer para vocês é infinitamente maior do que vocês possam imaginar ou pensar. Então vamos participar, gratos por aquilo que o Senhor já fez por nós. Amém? Todos podem participar.
Bem-vindo ao novo mundo de Deus. Sabe por que Jesus foi atrás daqueles discípulos no caminho de Emaús? Porque Jesus não se enganou quando os escolheu. Jesus não se enganou quando escolheu você. Ele nos encontra na exposição das Escrituras. Ele nos encontra no partir do pão. Ele abre as nossas mentes, Ele abre os nossos olhos, Ele abre os nossos corações e Ele abre os nossos lábios para anunciar que Ele ressuscitou. Anunciar que Ele morreu, ressuscitou e está voltando. Aquele que Ele escolheu. E Ele não vai desistir de nenhum deles. Amém? Vamos passar um recado aqui. Congresso Aviva Kids, 18 e 19 de outubro, 19 e 30. Deus de gerações. Amém? Temos um compromisso marcado para dia 18 e 19 de outubro, 19 e 30. Aqui estaremos aqui com as nossas crianças, fazendo uma festa linda para Deus. Os congressos das crianças, irmãos, são maravilhosos. Que nós possamos estar aqui. Traga alguém para estar junto com a gente, para que Deus possa falar nas nossas vidas através dessas crianças. Temos outro recado? Esse é o novo tema da Marcha para Jesus para esse ano. Jesus, esperança para todos. Esta é a camisa que nós iremos fazer a marcha para Jesus. Amém? Vamos todos bonitinhos, colocar a camisa, fazer uma marcha bem linda. Essa camisa ela vai estar à disposição para venda por R$35, irmão. E eu acredito que pelo material que ela foi feita, ficou bonita, né? Tá bem barato, irmão. Qualquer camisinha que a gente vai comprar aí hoje aí é 60, 70 conto. Então vocês procurem a irmã Daiane tá aí? Daiane, fica em pé, Daiane. Não te esconde, Daiane. Eles vão te procurar, Daiane. Todos conhecem a Daiane, né? Aqueles que quiserem contactar ela aqui mesmo no culto, deixar o seu nome, a quantidade de camisa, o tamanho da camisa. E aqueles que quiserem entrar em contato com ela no WhatsApp, a Daiane vai estar fazendo todo esse serviço aí de anotação dos nomes. Daí depois a igreja pode estar pagando até dia 10 do mês que vem. E depois nós estaremos distribuindo as camisas. É 15 de novembro, né? É feriado, né? Estou enganado? Proclamação da República. 15 de novembro vai ser a marcha para Jesus. E eu espero que todos nós possamos estar lá uniformizados, botar o Ministério Filadélfia esteja presente lá, como estivemos no ano passado. Aquele que quiser participar, irmão, e ser assim, não, eu não tenho condições de comprar a camisa, me procure que daí a gente dá essa camisa de presente, amém? Eu quero ir, quero participar, mas não tenho condições, me procure. E vamos lá todos uniformizados fazer uma passeata bem bonita e proclamar o nome de Jesus na cidade, amém? Alguma dúvida não, né? Todo mundo entendeu, né? Pedir para os pais ficar na igreja para a reunião com as crianças. Quem é pai aqui? Fiquem na igreja que nós vamos ter uma reunião depois que já está apertado, né? Não vai ser fácil ensaiar essas crianças aí. Não, as crianças é mais fácil ensaiar. Difícil é ensaiar os pais. Os pais é mais complicado. Mas
para a glória de Deus vai estar tudo certo. Amém? Creio que é isso. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe a todos.